Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje nós conversamos com o prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, do PP. Bom dia, prefeito, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Super. Bom dia, Thalita. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Ouvintes da Rádio Super N, uma satisfação estar aqui. É um prazer receber o senhor aqui, prefeito. Formiga vive hoje uma situação complicada por causa da falta de repasse dos estados, muito semelhante a outros municípios. A gente vem noticiando isso aqui praticamente todos os dias, principalmente aqui também no Café com Política, que a gente conversa com outros prefeitos. Sim. Como é a situação, como está a situação de Formiga hoje? Eu diria assim, a gente tem que dividir a gestão pública em duas vertentes, né, Rodrigo? A primeira, do ponto de vista fiscal, a Formiga vai muito bem. Por que vai bem? O limite de gastos com o pessoal está abaixo do que determina a lei de responsabilidade, os limites com saúde e educação acima. Isso por quê? Porque a gente, num contexto de poucos recursos, dessa retenção dos recursos, principalmente do governo anterior, coloca a cidade numa situação financeira muito difícil. Então, a partir do momento que a gente tem uma situação financeira limitada, a gente tem que eleger prioridades. E desde lá, né, na época da campanha, os servidores públicos municipais vinham de um contexto de atraso de salários, aquela coisa toda. Então, o primeiro compromisso nosso sempre foi manter o salário dos servidores em dia. E apesar, a despeito de toda essa retenção, de toda essa crise, a gente tem conseguido manter o salário dos nossos servidores em dia. Prefeito, diante disso aí que o senhor está contando pra gente, a Formiga hoje, a gente conversava aqui antes da entrevista começar, está caminhando para 70 mil habitantes, uma cidade que ela vai aí para porte médio. Sim. E que demanda, obviamente, investimentos de infraestrutura para acompanhar, claro, o crescimento da cidade. Nesse cenário, esses atrasos em repasses de IPVA, ICMS, como a gente vem acompanhando, atrasos também, muitas vezes, em repasses constitucionais da educação. Sim. Isso atrapalha no crescimento da infraestrutura da cidade? Sem dúvida. Esse foi o maior problema que nós tivemos a partir de 2018. Porque quando estava atrasando o IPVA, o ICMS, a gente dava um jeito de ir controlando. E tinha que controlar, até porque eu costumo falar que a prefeitura não é igual uma empresa, que pode buscar o empréstimo para capital de giro, né? Ela só pode utilizar aquele recurso que ela tem. Então, ano passado, quando começou a reter o recurso do Fundeb, que é o recurso para pagar o professor, eu optei, aí foi uma opção minha, enquanto gestor, em não atrasar o salário do professor, o que aconteceu com vários colegas e colegas prefeitas de Minas Gerais. O senhor ainda tinha receita própria. Tinha receita própria. Que não tem, né, prefeito? Isso. Então, o que a gente fez? Usamos recursos próprios para quitar até o 13º, porque agora em janeiro o Fundeb pelo menos está regularizado em Formiga. Então, isso fez com que a gente deixasse de investir na infraestrutura da cidade. Hoje, Formiga, assim, né, o pessoal até brinca muito, aquela coisa toda, é normal isso, as críticas e tal. Formiga hoje está uma cratera só, porque a gente deixou de investir na infraestrutura que afeta todo mundo, todas as classes sociais, ainda que o servidor esteja em dia com o salário. Ele vai chegar na casa dele, tá um buraco na porta da casa dele, ele vai reclamar e com toda razão. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, até por questão de formação, né, acadêmica, profissional, eu gosto muito de fazer comparação com os números. Só de 1º de janeiro até hoje, entre o previsto e o que a gente recebeu, tá na casa de quase 3 milhões de reais. De dívidas de do dívida, Estado. De PVA, ICMS, essa coisa toda, esses tributos todos. Com a metade disso, a gente já teria recapeado toda a cidade. Então a gente não teria os problemas que a gente tem hoje de infraestrutura. Então, assim, para as pessoas entenderem que a situação é grave realmente, a gente sente uma boa vontade do governo de pelo menos ouvir, né? Vocês já trouxeram várias vezes aqui o nosso presidente da AMM, o Gilvan, que está fazendo uma verdadeira gestão heróica nesse embate com o governo, porque não é fácil bater de frente com o governo. E a AMM também não gosta disso, mas está lá para nos defender. Eu queria estar aqui falando de uma outra situação, mas o que nos coloca hoje, o fato que nos coloca hoje em evidência, infelizmente é esse. O senhor falou aí que são 3 milhões de reais somente neste ano. Considerando os repasses do ano passado, que ainda ficaram do governo Pimentel, o governo do estado, ao todo, deve quanto à cidade de Formiga? 24 milhões de reais. O que seria possível fazer com esses 24 milhões de reais, por exemplo? Boa pergunta. Um dia um cidadão me perguntou. Eu falei assim, desse total que nos deve, Formiga tem aproximadamente 95 ruas sem pavimentação. E se tem algo que não dá dignidade ao cidadão, além evidentemente do serviço de saúde, que graças a Deus a gente está bem controlado, com a metade desse valor
a gente conseguiria pavimentar todas as ruas de Formiga que estão sem pavimentação, com a metade desse valor. E esse é um anseio da população, certamente. É um anseio muito grande, Thalia, tem um anseio muito grande, porque é dignidade. Graças a Deus, em 2018 e até agora, tem chovido bastante em Formiga, porque em 2017 nós tivemos uma crise hídrica muito grande. E com o restante desse recurso que eu falei, 12 milhões, menos do que isso, na verdade 9 milhões, a gente construiria com recurso próprio, sem necessidade de financiamento, a gente construiria o grande sonho que nós temos na gestão, que é a nova barragem de captação do nosso SAAI, que é o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que é uma autarquia municipal. Com essa barragem, ela vai dar uma independência hídrica para Formiga, com 6 meses, sem cair uma gota de chuva, a gente conseguiria abastecer a cidade. Então, só para você, né, o ouvinte, ter uma ideia do que representa 24 milhões no município igual Formiga, que tem em torno de 10 milhões e meio de orçamento, de previsão de orçamento mensal. Então a gente tem que dar conta de 12 meses de despesas com 2 meses a menos de arrecadação. Você, enquanto prefeito, qual a avaliação que o senhor faz em relação ao governo do Romeu Zema, né? Nós estamos caminhando aí para o 3º mês de gestão. Situação de calamidade financeira herdada do último governo, a gente sabe. Mas o Romeu Zema vem prometendo, inclusive, quitar essas dívidas com os municípios. Na avaliação do senhor, vai ser possível quitar essa dívida no prazo que ele determinou, que ele prometeu? E qual a avaliação em relação já ao governo dele nesses primeiros 2 meses? Um ponto a gente tem que ser sincero. Há uma boa vontade do governo, coisa que não tinha no governo anterior. Inclusive o vice-governador já participou de reuniões com a AMM, o chefe de gabinete, né, o Custódio Matos. Então a gente percebe uma boa vontade. Porém, contudo, todavia, no entanto, boa vontade não paga conta. Se houvesse realmente uma predisposição do governador em não ter esse desgaste, no ato da posse, que inclusive eu estive presente, ele poderia ter revogado o decreto 47.216 de novembro de 2017, que retém os recursos do IPVA, ao invés de acontecer como era antigamente, até então, né? Antigamente não, até então, de que houvesse em 48 horas a transferência do IPVA para os municípios. E nos primeiros 3 meses do ano, a arrecadação ela é muito robusta, muito satisfatória, em razão do IPVA. Então a gente sente boa vontade, porém boa vontade não paga conta. A gente tem acompanhado pelas redes sociais, ele busca um canal de comunicação direto com o cidadão, que tem o seu ponto positivo, mas também tem os seus questionamentos. Nós vimos, né, a manifestação semana passada dos policiais, legítima, né? O tenente Aihara estava aqui agora há pouco, né? O policial hoje sai de casa, não sabe se volta. Então, o que parece que a crise financeira do Estado, ela é seletiva, porque somente 2 categorias, 2 entes é que estão sofrendo com essa crise. Primeiro, os servidores públicos estaduais e depois as prefeituras. Outros poderes não têm crise. Então, essa crise, até certo ponto, ela parece seletiva. Então, todas as instâncias do Estado também têm que ter a sua parcela de contribuição. Não é justo ficar só na conta dos prefeitos e das prefeitas, porque no final das contas, as coisas acontecem na cidade. O buraco eu tenho em Formiga. Eu preciso de um atendimento, o cidadão Formiga, ele vai no posto de saúde ou vai na UPA. E numa cidade de interior, a relação da população com o prefeito, muito próxima. é muito mais próxima do que nas sem dúvida nenhuma, aqui, sem dúvida. Capital, região metropolitana. A população muitas vezes bate lá na porta da casa do senhor, Sim, na missa mesmo, a pessoa, aqui não é lugar disso não, eu tô na missa, né? Eu falei, não, realmente não é lugar disso não, mas depois que acabar a missa a gente pode conversar. Então, esse acesso, ele é muito próximo. E a gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade. Não adianta falar, vamos fazer, olha, a situação é essa. Nós tivemos que colocar um dividômetro na praça lá da rodoviária em Formiga, mostrando a dívida até 31/12 e a dívida a partir de 1º de janeiro. Outra coisa, a AMM está com uma sensibilidade tão grande que aquela dívida até 31 de dezembro de 2018, a gente não está apertando o governador, não. A gente quer os repasses em dia, que agora a partir de fevereiro, não é que melhorou, deixou de piorar, está bem próximo do previsto, mas o grande problema que a gente teve foi janeiro. E nas negociações que a AMM está conduzindo com o governo, a gente não abre mão de receber o de janeiro esse ano. Pode parcelar até dezembro, não tem problema.
Mas como é uma dívida já do atual governo, a gente quer e vamos trabalhar até o limite para que a gente receba parcelado, não tem problema. E a dívida anterior, depois negocia, não há problema. A gente está caminhando para o fim da entrevista, prefeito, mas ainda dá tempo de fazer aqui uma última pergunta. O senhor contava para a gente que a situação está relativamente sob controle do ponto de vista de pagamento de salários, em que pese os problemas de infraestrutura que a cidade está vivendo. Mas eu pergunto, com esse atual cenário, a persistir esse atual cenário, o senhor consegue levar a prefeitura com relativa normalidade? Até quando? A partir de quando, por exemplo, alguns serviços essenciais ou o pagamento de servidores já poderia estar comprometido se o governo não revira essa situação? Isso assim, o Formiga nós temos uma peculiaridade, porque o nosso IPTU, ele é no meio do ano, né? E porque a gente sabe que o início é bom, quando está normal, mas em razão disso também, eu tenho convicção que o salário a gente consegue levar. Mas por quê? Porque nós fizemos uma série de medidas de contenção de despesas. Está tramitando na Câmara Municipal de Formiga um projeto que que extingue diversos cargos de confiança. Tivemos que, infelizmente, fazer diversas exonerações agora em janeiro, fevereiro. Só nessas duas ações, a gente vai economizar mais de R$1 milhão ao ano. Horas extras estão limitadas assim ao extremo. A revisão anual dos servidores que está entrando na Câmara hoje, ela não será concedida. O aumento, né? Na verdade é o NPC. Todos os cargos comissionados não receberão esse aumento. Diária de viagem somente para motoristas da área da saúde e outros servidores apenas com deslocamento acima de 500 quilômetros e temos um decreto de contenção de despesas e estão levando isso assim, de início falar, vamos cortar 20% do orçamento, porque a gente não sabe como é que seria. Então nós estamos tomando as nossas atitudes, fazendo o dever de casa, para que a gente não possa chegar a esse ponto de atrasar o salário do servidor. Desse mês de fevereiro, que a gente paga agora, início de março, também já está garantido o salário do servidor, mas assim, a gente precisa de fazer mais do que isso. Isso eu tava, né? Jamais esperava ser elogiado como prefeito pelo fato de pagar o salário em dia. Mas hoje é uma medida de. Né, prefeito? É uma obrigação. Mas hoje está sendo uma medida de eficiência de gestão, infelizmente. Prefeito de Formiga, no centro-oeste do estado, Eugênio Vilela, ele que é do PP, conversando com a gente a respeito das dificuldades pelas quais passam os municípios e, claro, também não tem sido diferente, como ele relatou na cidade de Formiga. Eu gostaria de agradecer a sua presença, a sua participação conosco aqui hoje. Bom dia, obrigado, prefeito. Bom dia, Rodrigo, obrigado. Bom dia, Thalita, obrigado e parabéns pelo belo jornal que vocês fazem. Obrigado.